Olá! Esse programa faz parte dos materiais complementares do estudo de caso de Gustavo Caetano. Só relembrando, para quem não nos acompanhou anteriormente, a partir do estudo de caso de Gustavo Caetano, nós estamos produzindo materiais complementares que trazem uns estudos apresentados lá nos vídeos em profundidade, por meio da visão de especialistas e outras fontes de conhecimento. Esse nosso programa está amarrado, atrelado, alinhado à aula 3 do Gustavo Caetano, onde nós definimos como um dos diferenciais importantes do empreendedor o seu espírito inovador, o seu foco em inovação. Dessa forma, você, aluno do meusucesso.com, vai encontrar lá nos materiais de apoio um relatório, um roteiro que lhe permite fazer um diagnóstico do seu status de inovação. Quer dizer, como você é como inovador na sua organização, como empreendedor, como os seus colaboradores veem a inovação na sua organização e quais são as lacunas que você deve preencher. Pois bem, a partir desse diagnóstico vem a questão prática e é por isso que nós estamos aqui hoje. Nós convidamos Marcelo Pimenta. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Sandro? Como vai? Prazer estar aqui com você. Prazer. O Marcelo Pimenta é um grande especialista em inovação, né? É um dos professores do meusucesso.com. Nós convidamos o Menta para estar conosco, para justamente nos auxiliar a trabalhar essa visão na prática. Ou seja, você assistiu a aula do Gustavo Caetano, aprendeu conceitos e referências importantes sobre inovação na prática do Gustavo, fez o seu diagnóstico e agora? Como criar uma cultura de inovação na sua organização? Esse é o objetivo do nosso programa de hoje. Menta, me fala uma coisa. Indo já nos finalmente, né, na veia. Você tem bastante experiência, né, tanto como empreendedor, quanto como professor, como mediador, facilitador de processos de inovação em empresas. Você tem bastante experiência com esse tema. Quais são os principais fatores críticos para se construir na prática uma cultura de inovação numa organização? Olha, Sandro, são vários fatores, né? Porque a inovação, acho que vale nessa parte introdutória, né? A gente recuperar de que ela, por um lado, ela é fundamental, né, para toda a organização. Com certeza. Né? Então, ela pressupõe testes, ela pressupõe pesquisa, ela pressupõe experimentação, uma cultura dado ao novo. Mas, ao mesmo tempo, você tem hoje uma competição muito grande dos negócios em que você precisa manter a sua qualidade de entrega. Ou seja, você não pode tolerar que a pizza tenha saído mal assada porque você estava experimentando. Então, o que você está colocando é que eu tenho uma perspectiva da minha operação do dia a dia e uma orientada à inovação que é de mais longa maturação. Com certeza. Então, você, né, indo para a cultura popular, a gente diria assim, um olho no gato, outro no peixe. Tá. Né? Quer dizer, você não pode olhar só para a inovação. Né? Você tem que cuidar do dia a dia. Né? Mas você não pode olhar só para o dia a dia. Você tem que pensar no amanhã, senão vão vir, né, novos competidores que vão trabalhar por isso. Né? Então, acho que isso é fundamental de entender que inovar não é algo assim simples. Perfeito. Né? É algo que realmente merece uma atenção e cada empresa, cada empreendedor precisa pensar exatamente como consegue atingir esses resultados. A primeira fator-chave para uma organização ser inovadora é a liderança. É a liderança. Então, por exemplo, o Gustavo, né, ele é um bom caso porque ele é um cara inovador. Ele inspira a inovação, ele provoca a inovação, ele permite no ambiente da cultura da Sambatec que a inovação aconteça. E isso é a primeira questão mais importante, né, porque o que acontece é se você não tem na liderança a inovação, tudo aquilo que você for ter de proatividade, de sugestão, pode ser mal encarado, porque o seu chefe, o seu líder, não reconhece. Né? Então, a liderança, ela é fundamental. Né? Então, as pessoas né, inspirar-se pela liderança, o líder ser inovador e conseguir ter essa como um valor da empresa é algo que é fundamental. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Quer dizer, sem o apoio da liderança, a inovação sempre ela vai estar muito temerosa de dar certo. Quer dizer, os riscos de não dar certo são muito grandes. Então, o apoio da liderança é muito importante. Né? Então, como você traz que o líder, além de ser um protagonista importante na execução da inovação, ele tem um poder simbólico, né? Um valor simbólico. Com certeza, porque ele é a referência, né? É o líder servidor lá, né? Quer dizer, você se inspira pela liderança. Pela liderança. Né? Quer dizer, se não é aquele executivo que fica pensando em fazer um novo, de experimentar, né?
Daí você tem outros fatores, por exemplo, vou citar já um segundo, né? Você ter um ambiente controlado que tolere os erros. Isso é muito importante. É fundamental, né? Porque você nunca vai conseguir ser realmente inovador sem errar. Né? Quer dizer, você não tem como ter um novo produto, uma nova receita de um bolo, de uma comida, né? Você pensar uma nova festa, quer dizer, um novo evento, né? Qualquer coisa que você for pensar disruptivo, você tem que ter a capacidade de dizer, olha, não funcionou. Porque o risco aumenta, né, Menta? Porque na medida em que é uma inovação, você não tem referência, claro, o risco de erro aumenta. Sim, então você tem que é uma balança, porque se você realmente só vai estar melhorando uma coisinha ou outra, o risco vai ser menor, sem dúvida. Mas você nunca vai conseguir, né, colher um fruto que é totalmente diferente. Então pega um caso, vamos dizer, o Uber, né, que é totalmente inovador. Né? Olha quantos senões durante o processo, o pagamento ia dar no final, ia ser automatizado. Né? Os critérios para ser motorista, como é que eles iam funcionar? Vai ter X ou vai ter Black? Qual é a diferença em que tem entre eles? Quantos por cento isso significa? Quer dizer, são coisas que você pode ter hipóteses, né? Mas você vai ter que testar na prática e ter a possibilidade de dizer, olha, não, isso aqui não funcionou, nós não vamos fazer desse jeito, nós vamos fazer de um outro jeito ou vamos buscar um jeito que ainda a gente não sabe qual é, né? Mas você tem que ter essa capacidade da tolerância ao erro, né? Porque isso é fundamental para um processo de inovação. Perfeito. Senão você não vai conseguir estar trabalhando dessa maneira. Então nós trabalhamos a liderança, né, como o valor simbólico e prático nessa história. Então, o líder tem que ser o principal promotor da inovação. Com certeza. E trabalhamos essa maior aversão ao risco, né? Ou menor aversão ao risco, né? Maior propensão a assumir o risco como parte do processo. E tolerar os erros. Como parte do processo é algo que é fundamental. Né? O que mais? Você pode ter algo que é importante, é o ambiente para a inovação. Né? O ambiente. Né? Tanto é que muitas empresas... Mesmo, e quando eu falo assim, realmente, né, a gente vem há alguns anos trabalhando tanto com pequenas, médias e grandes empresas, então, quando eu falo, não fica pensando só que tem que ser uma super empresa. Né? Você pode ser uma empresa pequena, mas que você tenha um ambiente que seja uma sala de criatividade. Né? Um ambiente que você possa colar post-its nas paredes, trazer referências, né? Fazer com que você possa escrever livremente, né? Colocar lá um quadro na parede, pedir que as pessoas colaborem, usar outros materiais que possam estar te incentivando a criatividade. Então, isso vem sendo chamado nas empresas maiores de laboratórios de criatividade, né? Que é algo ou de inovação, né? Que é algo bacana para uma empresa grande, mas se você é uma empresa pequena, você pode ser ou você trabalha em casa, às vezes, né? Tem muitos profissionais que hoje conseguem. Você tem um espaço, um cantinho, né? Que você põe lá umas folhas de flip chart na parede, que você tem as canetas coloridas, né? Que você tem essa capacidade de estar utilizando ferramentas para a inovação. Né? Então, a ferramenta seria um quarto fator, talvez, mas ela casa com o espaço, porque às vezes você não tendo a ferramenta e não tendo o espaço é complicado. Às vezes você vai ter o espaço e não vai saber as ferramentas que você vai utilizar. Né? Então a gente até teve já uma aula aqui que eu falei de algumas ferramentas. É o First Class, né? Você é aluno do meusucesso.com, vai lá, você pode procurar na busca ou então entrar nas aulas do First Class. É uma aula que o Menta apresentou sobre inovação na prática. Exato, e a gente fala sobre algumas ferramentas lá. Só que, às vezes, essa ferramenta, ela precisa de espaço. Então, você pega, por exemplo, um assunto que você tem aqui também, o Guilherme Junqueira dando uma aula, que é o Canvas do modelo de negócio, né, que é uma ferramenta para inovação. Ela precisa de um espaço, de uma mesa, né, se você possa reunir as pessoas. Então, às vezes, esse espaço, você pode fazer até um outsourcing num café da esquina, vai para um café. Entende? Mas você não vai conseguir em cima de uma baia em que você tem todos os seus livros, suas coisas já um pouco mais apertado, às vezes você sabe que às vezes isso é um custo, né? Você não está com todo o espaço disponível. O espaço é importante para a inovação e as ferramentas. Você saber, né, o que é o brainstorming, o que é o Canvas, né, como é que você pode fazer um mapa de empatia, uma matriz SWOT, o que é Oceano Azul. Quer dizer, nessa aula que eu dei aqui, eu mostrei já algumas ferramentas, mas existem muitas outras que o empreendedor precisa se apropriar. Dominar. Né? Porque, vamos fazer
passo a passo, uma comparação com um pedreiro, né? Quer dizer, um bom pedreiro com um martelo e uma chave de fenda, que são ferramentas, ele pode fazer várias coisas. Perfeito. Né? Então, o empreendedor precisa começar a se apropriar dessas ferramentas na sua caixa de ferramentas de empreendedor, que ele vai ao longo da vida recheando, né? Com um alicate, com um soldador, quer dizer, com outras... Utilizando a ferramenta mais adequada no para cada momento situação. adequado, claro. Muito então, interessante. Isso vai dar a maturidade que o empreendedor precisa, né? Porque a inovação também ela tem essa capacidade de você, e acho que talvez seja um quinto valor aí que a gente está vendo, né? É a capacidade dele entender que quanto mais ele for crescendo enquanto negócio, mais difícil vai se dar o processo de inovação, né? Principalmente porque você tem aquilo que a gente estava falando no início, a operação do dia a dia. Comendo. Né? Quer dizer, você está com, então, não é mais 5 funcionários e 10 clientes. Né? Você está, às vezes, com 1000 clientes, com uma série de funcionários que você precisa dar conta do dia a dia, porque na hora que você deixar a peteca cair do dia a dia, você não vai ter um cliente para propor. A possibilidade de inovar, né? Perfeito. Então, quer dizer, você tem que entender, né? Por isso que você precisa, ao longo da sua trajetória, né, ter essa capacidade, né, essa vontade de aprender sem parar. Né? Quer dizer, porque se você tem uma série de ferramentas, né, os problemas vão aumentando. Né? Porque à medida que você vai crescendo, né, você, como é que se chama assim, a escalada, o tombo pode ser maior. Né? Porque, então, isso é verdade, porque você está com uma responsabilidade maior. Né? Quer dizer, quando você trabalha sozinho e nesse mês você não fatura, talvez você possa usar sua poupança, deixa de ir no restaurante, enfim, você sobrevive. Quando você tem uma folha de pagamento para pagar, né, no final do mês, você não pode se dar o luxo de dizer, não, esse mês a gente não vai faturar, então, pessoal, a gente não vai pagar os salários. Quer dizer, isso não é permitido. Então, o empreendedor, à medida que a empresa aumenta, as responsabilidades vão aumentando e essa questão da inovação, ela se dá de uma maneira, às vezes, um pouco mais complexa. Né? E por isso que é importante que ele seja, né, sempre atualizado e praticando, né, a inovação. Então vamos lá, então. Nós falamos aqui na liderança. Liderança. Assumir os erros como parte do processo. Né? Nós falamos do ambiente da inovação. Nós falamos das ferramentas. Você citou algumas, mas eu convido você a assistir a aula do Menta, que lá ele traz ferramentas importantes. E você comentou sobre essa visão da necessidade do amadurecimento do empreendedor para a inovação. É algo como está sempre focado na melhoria contínua, né? Porque ela começa a ser, como começa a aumentar a complexidade, ele tem que estar mais preparado para o próximo passo, né? Sempre ele tem que estar galgando degraus, né? E acho que tem também um elemento aí que faz parte dessa, né, da cultura de inovação, que é o guarda-chuva pelo qual a gente está falando, né? Como construir uma cultura de inovação, que é você controlar o seu ego, né? Porque o que acontece, né, muitas vezes é do tipo assim, eu já fiz isso antes, né? Já aprendi, né? Só que não, os desafios são maiores. Eu faço assim, sempre dá certo. Eu sou bom nisso. Então você precisa estar, né, com essa, né, engole o ego. Exatamente. Né? Dizer, suprime o ego. Esteja disposto, né, a aprender a cada momento, a entender que o mundo está mudando, né, que isso que deu certo ontem não vai dar certo amanhã. Sem dúvidas. Né? Quer dizer, se você olhar a história, né, você vai ver a Nokia, você vai ver a Mesbla, você vai ver a Kodak, você vai ver a Atari, você vai ver uma série de empresas que eram muito admiradas. Polaroid. Né? Polaroid. Muito, não, tem muitas muito, empresas. muito. E você vê que são empresas que, eu digo assim, ouviram aquele canto da sereia. Né? Quer dizer, não, agora eu cheguei, né? Posso descansar, não vou precisar mais inovar, agora é só cuidar do gadinho ali, a ausência, né, da humildade, e manter, né? E quer dizer, isso não adianta. Muito é importante que a pessoa, né, entenda, né, que esse desafio de empreender, ele é eterno. Né? E você tem, às vezes as mudanças são pequenas, né? Então você diz assim, no meu bairro, eu sou uma padaria. Daí, agora abriu uma padaria aqui, né, no bairro, tem uma outra. Então, eu vou ter que ver como é que eu vou me posicionar. Quer dizer, quem sabe eu faço um pão diferente, ou abro num outro horário, ou como é que... Eu preciso me diferenciar. Então, isso é um exemplo pequeno em que a inovação pode te ajudar.
mas você pega que tem tsunamis vindo. Né? Pega o caso do telefone celular. Né? Se você disser, não, o meu negócio ele não vai ser mais mobile, eu não preciso, não quero isso. Não, mas isso a gente não tem como... Olha, meu amigo. A gente não tem como fugir. Então você hoje chama, né, mobile first. Né? Quer dizer, a empresa precisa pensar primeiro no celular. Como é que o meu cliente vai me acessar pelo celular? Quer dizer, é algo que é muito importante. Então, eu só queria pontuar que a inovação, você pega no pequeno, né, que é importante você estar pensando, né? Então pega, sacolinhas agora são proibidas. Quem sabe ali eu já não ponho um material reciclado, boto uma que seja retornável com a minha marca, crio um programa de fidelidade que se comprar 10 vezes aqui já ganha. Quer dizer, eu posso inovar numa coisa bem pequena, pontual, mas você tem que também estar entendendo que tem tsunamis vindo, né? Que são macro. Você sabe que isso que você traz é um alinhamento muito grande com o que a gente está estudando agora com o Gustavo. Na primeira aula, quando a gente falou sobre esse cenário digital, inclusive eu convido você, produzimos um infográfico muito interessante sobre o ecossistema digital baseado num estudo da Comscore, consultoria americana. Nós até fizemos também o mesmo processo que a gente está fazendo aqui com o Pierre Schurman, sobre os impactos do digital. E tem alguns dados que são estarrecedores. Por exemplo, né, 75% da audiência do Brasil passa pelo Facebook. Né? Hoje nós temos mais de 80 milhões da população digital no Brasil. 11 horas é o que gasta em média um brasileiro assistindo vídeo na internet, é o maior do mundo. Você fala, não, tudo isso é legal, é de comportamento, Facebook. Não! Isso tem impacto direto no negócio de qualquer um de nós. Pode ser o dono da padaria que você colocou aí. Com certeza. Eu sempre digo, não tem mais essa de que não, eu sou uma empresa offline. Não tem mais essa. Ser impactado por esses movimentos de cara. Total. E pode perder o negócio, né, Mento? Todo negócio é impactado pelo digital. Né? Você pega, por exemplo, essa parte de alimentação e padaria, que você tinha um histórico muito no olho do dono, como é que a coisa funciona, né? Hoje você sabe que o custo de estoque é muito grande. Né? Você tem ferramentas que podem te dar em real time aquele material que está faltando. Né? Várias empresas já estão fornecendo o controle automático de estoque. Então, eu sei que quando o seu estoque tiver de bebidas naquele limite, eu preciso já te repor. Né? Dessa forma, você não está recebendo antes, não precisa estar perdendo mobilizando estoque, mobilizando capital. E tá para me ligar. Né? Quer dizer, então, você nota que todo tipo de negócio ele vem sendo impactado pelo digital. Né? Mesmo quando você acha que não, aí o sintoma é o pior, né? Porque a pessoa ela não está sabendo como que problema. isso... O problema não é no seu negócio, é com você. Você não sabe. E você nota, assim, você tem hoje as grandes editoras de mídia do Brasil passando por crises muito grandes. Você pega as emissoras de TV, né? Você pega as empresas de telecom, todas por quê? Porque muitas delas ficaram acomodadas em um determinado momento e não tiveram essa visão, né, de que esses tsunamis, eles chegam sem parar. E acho que assim, o lado positivo de estar aqui, né, no Meu Sucesso, contribuindo com esse tipo de conversa, é que eu acho que muitos dos nossos assinantes vão ser as pessoas que vão fazer essa revolução. Porque você nota que essa mudança do tsunami, o que acontece? Né? Pensa como se fosse mais ou menos um barco. Né? Eu gosto muito de metáforas, porque eu acho que elas ajudam. Né? Então você tem um barco que vai crescendo, né? Quer dizer, quando uma onda vem, né? Essa onda, o barco ele é pesado, ele vai chacoalhar, ele vai virar, mas ele provavelmente ele vai ficar mais ou menos onde ele está, ele não vai virar. Né? Mas essa mesma onda, se você tiver um surfista, e se ele pegar a crista da onda, quando a onda baixar, ele vai estar lá na frente. Aquele que foi o barco pesado, ele ficou para trás. Né? Então você nota que as cooperativas de táxi, olha só o barco que eles eram. Né? Passaram o quê? 30, 40 anos. Qual foi a inovação? Aceitar cartão de crédito. E muitas delas não aceitavam, ficavam ainda no recibo em papel. Enquanto veio lá, né? Um aplicativo pegou o surfista e largou lá na frente. Né? E aí, na hora que esse surfista mostra o caminho, vários outros vão atrás. Né? E aquele barco daí pode ficar até a deriva se ele não tiver uma capacidade, né, de se reinventar. Nota de novo, o ego. Né? Não, já estou bem, olha só, tem um monte de associados, o pessoal me liga. Né? Para que eu vou inovar, né? Olha, é incrível, né, Menta? Por isso que a nossa proposta com esse papo é justamente complementar todo esse conhecimento e sua contribuição é muito valiosa, né?
No estudo de caso do Gustavo, quando a gente fala de inovação, a gente fala, tem um termo que até no wrap-up está lá, inovação tem a ver com humildade. Com certeza. Que é uma referência pouco entendida no processo. O que você está trazendo isso é exatamente essa visão, né? Inovação tem a ver com humildade, né? Você nota que tem aí para o processo de inovação também, né, uma dica que fica aí para os nossos assinantes e para quem acompanha a plataforma, é as pessoas entenderem, às vezes, o poder de uma reclamação. Porque quando um cliente te liga para dizer, olha, eu não estou gostando desse atendimento, esse teu funcionário, né? Às vezes há um ego muito grande, né, de dizer, não, nós temos o melhor pão da cidade, o nosso serviço é o melhor, a senhora que não entendeu. Quando, na verdade, ela está te dando uma dica de como você poderia estar inovar para atendendo melhor. De novo, humildade. Né? Quer dizer, de novo, muito bom. Você entender, né, hoje as grandes empresas já conseguem no próprio call center, né, identificar com vários tipos de processos, né, quais são as tendências do que o pessoal está pedindo para que isso possa gerar inovação. Mas para o pequeno, isso ainda é muito mais fácil, né, porque é só ele... Abrir os ouvidos. Acho que vale a gente recuperar, né, porque que Deus nos fez essa máquina perfeita, né, com 2 ouvidos e uma boca, né, gente? Então a gente precisa ouvir mais do que falar. Perfeito. Né? Então, às vezes, não adianta você ficar retrucando o cliente, né? Uma outra frase importante lá do Covey, né? Primeiro, compreenda antes de querer ser compreendido. Né? Se a pessoa tirou o telefone do gancho para te ligar, ela quer ser tua cliente ainda. Ela está te dando a chance, né? Porque se você... O pior acontece quando, tipo assim, esse cara não vou ligar nunca mais. Não vou perder meu tempo. Não vou perder meu tempo, não faço mais negócio com esse cara. Né? Quer dizer, então se a pessoa está te ligando para reclamar, ela está te dando uma segunda chance. Ela está dizendo, você está afim de me atender? Tem algum interesse, né, no processo. Né? Menta, não posso deixar de resgatar um tema que você trouxe, que eu estava refletindo sobre o estudo de caso do Gustavo, onde ele comenta da importância de ritos no processo de inovação. Quando você traz a visão do espaço de inovação, ele na realidade funciona como um rito, como né? Um rito também. O Gustavo comenta de um evento de incentivo à inovação que eles têm na Sambatec, é um rito. Agora, o espaço da inovação também não deixa de ser um rito, né? Um rito. Te tira do ambiente, do dia a dia e tal, e como que você vai para uma ilha, para uma bolha que lhe permite pensar isso. É importante. Os ritos são importantes, né? São muito importantes. Os ritos são muito importantes nesse processo de inovação. Né? Existe uma outra questão aí que faz parte desse guarda-chuva, né? É você ter um ambiente em que as pessoas possam se expressar livremente. Né? Porque acontece, é isso, às vezes o processo de inovação dentro da equipe, né, existe alguém que já está vendo para onde que a banda está tocando. Né? Mas ele fica receoso, será que eu falo isso? Né? Será que eu não vou... Como você visto, será né? que eu não vou tomar um xingão? Né? Será que não vai ser repreendido? Principalmente se eu disser uma coisa muito disruptiva. Né? Então, quer dizer, você ter uma cultura empresarial, né, em que as pessoas possam estar se expressando livremente, entendendo, né, aquilo que é o também chamado de intraempreendedorismo. Né? Quer dizer, eu tenho capacidade nessa empresa, né, então aqui nós estamos no meusucesso.com, eu tenho a liberdade de te propor uma nova ferramenta, um novo modelo de programa, uma nova série. Por que agora a gente não faz via satélite para o mundo todo e não só para a internet? Quer dizer, você pode considerar ou não considerar aquela ideia, mas eu preciso entender que eu tenho espaço para isso. Né? Não vai ser ridicularizado, menosprezado. Exato. Então, isso é muito importante aí nesse processo de inovação e os ritos, às vezes, funcionam dessa maneira. Né? E por isso que essa cultura da inovação ela é importante. Eu vou te dar um exemplo de um rito que pode ser visto pelas duas formas. Por exemplo, café com o presidente. É muito comum. Sim, né? Muito comum. Mas você tem que entender se você é uma empresa orientada para inovação ou não. Se você não é, o Café com o Presidente é assim. Ele chega, fica todo mundo esperando, ele senta, ele toma o café, ele fala, né? As pessoas levantam quietas e vão embora. Né? Quer dizer, você tem um rito. Mas ele está sendo não tá abordado fortalecendo a cultura da inovação. Uma coisa é fazer
um café da manhã. O mesmo rito. Em que as pessoas não sentam. Por exemplo, né, você sabe que hoje é uma tendência das empresas mais inovadoras que as reuniões e as coisas aconteçam em pé, né, porque é mais rápido, as pessoas são mais objetivas, né, as pessoas podem se movimentar melhor, né, ter essa liberdade. Então, quer dizer, uma coisa é você fazer uma espécie já em que as pessoas trocam entre si, o presidente não fica sentado lá no trono, né, quer dizer, ele fica circulando com as pessoas, né, você já bota um flip chart na parede pedindo ideias sobre alguma coisa, você analisa, contribui, né, premia aquela pessoa que teve a ideia mais disruptiva, né, quer dizer, você nota uma empresa que é muito inovadora, que vale a pena mostrar isso, né, é a Nespresso, que hoje, com as cápsulas, você sabe que tem, quem usa, né, cápsulas Nespresso, hoje há uma série de coisas que podem ser feitas com essas cápsulas. Sim. Desde obras de arte, esculturas, né, enfim, brinquedos educativos, usando como material didático para ensinar a tabuada, né, quer dizer, você usando como né, milhões de coisas. A Nestlé, por exemplo, essa é uma cultura em que eles premiam sempre quando alguém, né, traz uma ideia. Olha só, por que a gente não procura um artesã para fazer isso como botão de roupa? Olha que legal essa ideia. Aí você cria, né? Você cria, então, esse ambiente. Ao contrário de dizer, não, olha só, isso aqui foi feito para tomar café, entende? Isso aqui não pode ser visto como um objeto, né? Inclusive, eu acho que só para dar uma palhinha sobre a série que vai vir pelo Vale do Silício, é interessante, às vezes as pessoas não sabem, né, como é que o Vale do Silício, por que ele surgiu dessa maneira e por que a indústria do cinema surgiu em Hollywood, né? Então, o que aconteceu, né? O pessoal da Kodak, eles tinham inventado a máquina, né? Uma filmadora como a gente está usando para cá, né? E o pessoal em Nova York, né? Eastman Kodak, né? E eles disseram, olha, aqui fica a câmera e as pessoas devem se movimentar na frente. E existiam os criativos, né? Como você falou aí no último evento ao vivo, né? Os malucos, as né? ovelhas negras. Que disseram assim, não, nós vamos pegar essa câmera e nós vamos fazer um traveling, e vamos seguir. E os caras da Kodak de Nova York não permitiam. E aí teve um pessoal que disse assim, ó, sabe uma coisa, vamos deixar esses caras que criam câmera aqui, nós vamos nos mudar bem longe. Nós vamos lá para a Califórnia, nós vamos fazer experimentações em cima do novos usos com a câmera. E surgiu o Hollywood, né, e toda essa indústria do cinema, né, que vocês sabem, hoje é uma indústria que fatura mais que o PIB brasileiro. Sim. Né? O PIB, um pedaço da Califórnia. E a Califórnia é um dos estados mais ricos dos Estados Unidos, porque ele alia o cinema ao Vale do Silício com o empreendedorismo. E com os jogos, né, e com a música. A indústria criativa se desenvolveu toda ali. Então, só para você ver como é importante, às vezes, você cria um determinado produto e você não sabe como o usuário vai querer se comportar com ele. Né? De novo, surfa na onda com o usuário e não seja o barco lento que diz, não pode, esse produto não foi feito para isso. Né? Não foi para isso que as coisas que aconteceram. Até porque você não vai conseguir deixar com essa onda vinha, né? Você isso, tem que surfar, né? Essa que é o duro lado da questão da humildade. Né? Quer dizer, às vezes as pessoas só percebem, né, que elas deveriam ter mudado quando elas estão já fracassadas, entre elas, assim, fechando, porque perderam todos os seus clientes para o competidor. Né? E aí que ele diz, olha, tu vê, né? Agora eu não tinha visto. Né? Quer dizer, então, por isso que a cultura da inovação ela é um ingrediente importante de qualquer negócio que deseja ter uma perpetuidade. Sem dúvida. Né? Quer dizer, porque você tem que ter certeza. Se você não inventar aquilo que o seu cliente vai querer, né? Outra pessoa está pensando nisso. Né? Pode ser tarde demais. Muito bom, Menta. Olha... Lembrando que isso é só um material complementar do estudo de caso. Você imagina o estudo de caso. Se você ainda não assistiu, não estudou, você precisa voltar lá. De tudo que você me trouxe para a gente fechar o nosso papo, muito, muito rico, um dos elementos que mais me chama a atenção é essa sua abordagem do surfista e do barco. Ou seja, hoje na nossa economia, os custos são decrescentes para você ter acesso a uma certa tecnologia que antes era impossível. E hoje nós vivemos numa era... talvez uma das primeiras vezes na história da humanidade, dos negócios, onde o menor pode competir em pé de igualdade e às vezes de uma forma mais favorável do que o maior. Né? Legal. Eu vou até aproveitar para fazer então um novo ingrediente aí, né, que é você criar pontes de inovação aberta.
né? Porque essa é a questão importante, né? Quer dizer, então vamos pegar para uma empresa grande, que às vezes o exemplo, né, uma empresa grande é um exemplo bom porque todo mundo conhece, Sim. senão você fala numa pequena, uma poucas referência pessoas podem que todo mundo cuidar. conhece. Tu pega a Natura. Né? A Natura, hoje, ela tem tem vários programas de inovação aberta. Né? Tem um programa com a revendedora, que dá inputs, com o consumidor final, com a produção de sementes e extratos naturais, fornecedor, com universidades. Quer dizer, por quê? Porque ela está trazendo essa questão que é, você tem, às vezes, a individualidade, né? Às vezes não está dentro de casa. É uma pessoa que está fora de casa, que se você não abrir a porta para que ela que traga o insight, ela vai construir a empresa dela e essa empresa pode sim, como sem você dúvidas. mesmo mostrar, um dia ser maior que a Natura. Né? Então você precisa criar canais. Né? Então por isso que hoje você nota as empresas criando concursos de startups, concursos de melhores fazendo ideias, parcerias estratégicas com empresas que fomentam startups, com laboratórios, com universidades, né? Com empresas que não tem a ver necessariamente com com a tua área de atuação. Né? Isso pode parecer uma maluquice? Ótimo, porque você vai estar combinando duas competências que às vezes nunca ninguém viu. Né? Então pega, por exemplo, o que é hoje a medicina com a tecnologia, né? Implantes robóticos, né? Questões de conseguir dar visão para quem não tinha, mobilidade, identificação, né? Tem um caso que eu gosto muito em sala de aula, que é esse a lente de contato que o Google criou, que a pessoa coloca e que mostra o nível de glicose no sangue para diabetes. Então, quer dizer, são questões que um médico só não ia chegar. Que um cara de TI, um engenheiro, ele não ia se dar conta do que é. Mas quando você faz essa conexão entre diferentes mundos, né? Então você incentiva diferentes visões. Lembra quando a gente falou que as pessoas se expressem livremente para aquilo que pode parecer uma maluquice. Olha, em vez de você ter que medir a insulina lá com uma agulha e tudo, vamos fazer com uma lente de contato. Se fosse alguém que dissesse, não, isso é possível. Tá louco? Tá louco. Né? Quer dizer, não, ali é que está, né? Algo que, olha, quem sabe isso não pode ser possível. Né? Então, a inovação aberta, né? Quer dizer, criar portas para que as pessoas possam estar contribuindo, né? Às vezes é muito chato, assim, você tem às vezes aquelas caixas de sugestões, né? E ninguém dá feedback. Aí ninguém mais dá sugestão. Ninguém mais dá sugestão. Como é que o cliente que perdeu tempo para te dar uma sugestão, né? Esse cara é valioso, ele está querendo fazer negócio para você para sempre. Né? Quer dizer, então, né, cria esses ritos. Né? O rito da caixa, ele pode ser ultrapassado, mas se ele é bem feito, ele funciona. Né? O café com o presidente, né? Você tem uma metodologia chamada World Café, que as pessoas às vezes podem sentar em mesas e ir trocando de mesas para que as áreas possam estar trocando entre si. Né? Quer dizer, você tem uma série hoje de ferramentas que permitem que você possa ser mais inovador. Mas você precisa, né, ter essas questões, o apoio da liderança, você tem que ter a cultura, você tem que ter o espaço, você tem que ter o reconhecimento, você tem que ter as ferramentas, né, você tem que ter essa capacidade de tolerância ao erro. Né? Então, são todas questões que ajudam a criar essa cultura da inovação que precisa estar com essa curiosidade sempre desperta, né, para que a pessoa possa realmente estar buscando, né, com humildade, que ela não sabe tudo. Né? Tem um outro livro que é importante nesse assunto que se chama A Sabedoria das Multidões. Né? Quer dizer, você mostra que as pessoas todas têm que saber mais que eu. Né? Então, quando você cria esses canais, né, você precisa, né, ter ser como uma esponja, ser capaz de capturar isso e transformar o seu negócio, né, porque daí ele vai ser, na perpetuidade dele, ele vai ser sempre inovador. Muito bom, excelente, Menta. Muito obrigado, meu amigo. Prazer recebê-lo aqui conosco. Eu que agradeço. Como eu disse, só reiterando, esse nosso papo, esse programa faz parte, é um material complementar da aula 3 do Gustavo Caetano. Você veja, como eu disse, o tanto de insights que nós extraímos dessa conversa, todos eles estão muito relacionados a esse estudo de caso. Seu processo de conhecimento e aprendizado vai ser imbatível se você estudar aquele material, complementar, fazer o diagnóstico do seu status de inovação com o roteiro que nós desenvolvemos e produzimos e depois fazer um wrap-up geral aqui com essa conversa. Certamente você vai ter um repertório importante para enxergar a inovação no seu contexto. Ok?
Mais uma vez, Menta, muito obrigado. Obrigado. E acho que para o assinante, quem está nos assistindo, né, experimente a inovação. A inovação é uma Tente. prática, né? Não adianta ficar só na teoria, tem que começar a experimentar. Exatamente. Começa pequeno, né? Experimenta dentro de casa com coisas de baixo risco e aí você vai ganhando musculatura e vai se sentindo mais confortável e seguro para inovar em desafios maiores. E para você praticar mais, se você desejar, nós temos tanto um First Class com Menta, onde ele trabalha essa visão da inovação na prática, como um Live Class, onde ele trabalha toda a trilha de empreendedorismo, que também é um material muito relevante que nós produzimos para você. Agradeço aí você a sua presença, a sua audiência e continue conosco nessa viagem aqui, nessa jornada de aprendizado. Até mais!